Quartou! E essa é uma quarta-feira bem gelada, muito fria, e por isso eu escolhi uma história para a gente ficar assim, ó, quentinhos, aquecidos. E essa história é a girafa que tinha medo de crescer. Essa aqui é a girafa e ela mora na savana, na África, um lugar bem quentinho. Então vamos conhecer a história da girafa? Já deixa aqui, já se inscreve no canal, já deixa aqui o seu like que a história já vai começar. Girafa nasceu em uma savana na África e cresceu naquele local repleto de baobás e frondosas maruleiras. Isso não seria um problema se não fosse por um único detalhe. Girafa tinha medo de crescer, porque tinha muito medo de altura. E quem já viu uma girafa com medo de crescer nem consegue imaginar que elas possam existir, não é mesmo? Seu pescoço e suas pernas cresciam centímetro a centímetro, o que fazia com que os seus olhos ficassem cada vez mais distantes do chão. Olha a girafa aqui. Cada vez mais perto dos galhos tenros da velha maruleira, mais medo girafa sentia. O medo era tanto que ficava paralisada e não andava nem para frente e nem para trás. As outras girafas corriam e brincavam, mas girafa ficava lá, parada enquanto a vida passava. Tudo porque girafa tinha medo de cair e de se machucar. Dia após dia, girafa alcançava novos galhos e seu medo ficava ainda maior. Certo dia, girafa alcançou o galho mais alto da velha maruleira e lá estava o ossobô, um pássaro verde e amarelo que vive camuflado junto ao verde das folhas e do amarelo dos frutos maduros da maruleira. O ossobô ensinava os pequenos passarinhos a realizarem seu primeiro voo. Girafa percebeu o medo daquelas criaturas. Mesmo assim, o ossobô jogava-as para fora do ninho, arremessando-as do alto da árvore, e era durante a queda que batiam suas asas com tanta velocidade que plainavam no ar, mergulhando no céu azul. Logo aprendiam a voar e voltavam ao ninho para se lançarem novamente, fazendo de cada voo uma grande aventura. O ossobô, que via de girafa crescendo sem dar um único passo para frente ou para trás, sabia que o medo a impedia de viver grandes emoções. Então, saiu de seu ninho e pousou na cabeça de girafa e, olhando fixamente em seus olhos medrosos, perguntou: E então? Você vai ficar aí parada esperando a vida passar? Sim, respondeu girafa. Tenho muito medo de crescer. Olha só, eu não quero te assustar, mas você sabe que é uma girafa, não é? Perguntou o pássaro e prosseguiu após o balançar da cabeça da girafa, confirmando assim entender-se como girafa. Não me leve a mal, mas você só vai superar o seu medo se enfrentá-lo. Ai, mas eu sinto tanto medo, tenho vertigem só de olhar para os meus pés, disse ela. Que tal dar o primeiro passo? Vamos bem devagarinho, um passo, depois o outro. E assim, girafa encheu-se de coragem e estava determinada a mover-se. Grandes mudanças começam com pequenas ações, e foi aí que ao dar um passo para frente pela primeira vez, ela teve uma surpresa. Seus pés haviam criado raízes profundas, assim como daquela maruleira cheia de galhos tenros. Socorro, socorro! Eu quero sair daqui, disse ela, ao perceber somente agora que estava presa, muito bem presa em si mesma.
Parecia um baobá enterrado na savana. Girafa estava determinada a mudar aquela situação e precisava livrar-se daquilo que a mantinha presa. Girafa sabia que precisaria livrar-se de todos os seus medos. Ela percebeu que seria necessário encher-se de coragem para conseguir sair de lá e deveria esperar a ajuda dos suricatos. Afinal, as raízes estavam muito bem enterradas naquele local. O Ossobô, então, pediu para que seus filhotes procurassem ajuda com os suricatos e cada um voou para um lado. Momentos mais tarde, chegaram trazendo consigo alguns outros suricatos dispostos a ajudar e que a essa altura já sabiam o que deveriam fazer. Começaram escavando próximo aos pés de Girafa. Os suricatos cortaram as raízes com seus dentes afiados e assim os pés da girafa desprenderam-se da terra. Deixa eu mostrar essa imagem. Olha só. Girafa deu o primeiro passo para frente e gostou da sensação de poder ver os galhos da linda maroleira de outro ângulo. Então, deu o segundo passo, o terceiro, e sentiu algo que jamais havia sentido. Estava tão feliz quanto aqueles passarinhos que cantavam alegremente. De repente, por um descuido, Girafa desequilibrou-se e caiu. Tinha tanto medo daquele momento que, ao perceber que nada lhe aconteceu, desatou a rir sem parar. Girafa percebeu que às vezes o tombo é necessário para aprender a caminhar. Ergueu-se rapidamente e colocou-se de pé. E assim, Girafa despediu-se dos pequenos ossobôs, da maruleira e dos suricatos. Um passo de cada vez. E lá estava ela, mais distante, apostando corrida com a sua sombra. Foi embora dali feliz, na certeza de que poderia voltar na hora que quisesse. Mas agora, o que ela realmente queria era seguir em frente e viver grandes aventuras. Esse é o fim da história e o início de uma nova história. Gente, ninguém nunca mais achou a girafa. Todos a procuram, mas eu acho que ela gostou tanto, mais tanto da sensação de liberdade que ela nunca mais apareceu. Ela deve estar aí pertinho de você ou aqui pertinho de mim. Quem sabe ela pode estar em qualquer lugar. Ela hoje não tem medo de mais nada. Eu deixo para vocês um beijo no coração, a certeza de que viver sem medo é muito bom. E até a próxima quarta-feira. Tchau!